Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão de revisão para a prova do show que acontecerá amanhã. E como nós tratamos aí das nossas matérias, a teoria, hoje nós vamos tratar de algumas questões inerentes à legislação, contemplam aí matérias importantes e que estão em consonância com o edital que rege o certame, cuja prova será aplicada amanhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui a resolução de algumas questões. A primeira questão. Lembram nas aulas, eu falei que o enunciado da sua questão vai ajudar o senhor resolver boa parte dela, ou a senhora? Veja o enunciado. Para efeitos da Lei 20946 de 2020, ela trata de quê? Sistema de proteção social. Nesse momento, o senhor e a senhora esquece o restante do mundo. Tente concentrar somente nessa lei. Tente lembrar das leituras, dos seus estudos. Iniciemos. Para efeitos dessa lei, do Sistema de Proteção Social, marque a alternativa correta. Letra A. Acidente em serviço. O evento ocorrido no exercício do posto ou graduação a que se relacione direta ou indiretamente com as atribuições do militar e provoque lesão corporal ou transtorno mental que implique a perca temporária ou permanente da capacidade laboral. Letra B. Caráter contributivo. A obrigação constituída entre o Estado de Goiás, os militares ativos, inativos e os pensionistas no custeio dos benefícios do sistema de proteção social dos militares, na proporção das suas capacidades contributivas. Dependência econômica. Situação em que o militar fica impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho e não pode prover os meios de subsistência. Letra D. Pensão militar. Contribuições arrecadadas em cada competência destinadas ao custeio dos benefícios em gozo da mesma competência. Letra E. Tempo de serviço. O tempo exercido em posto ou graduação, ainda que seja em provimento temporário, nas instituições militares das Forças Armadas ou Forças Auxiliares. Vamos lá. Aonde estão essas definições? Vou falar para o senhor daqui a pouco, para a senhora daqui a pouco, aonde está as definições no texto da lei para o senhor ou a senhora depois ir lá conferir. Mas vamos lá. Por uma simples leitura, alguns incisos aqui, o senhor já pode ir eliminando. Por exemplo, essa letra C. Situação em que o militar fica impossibilitado, total e permanente para qualquer trabalho e não pode prover os meios de subsistência. Lembra que se trata de uma situação de invalidez? Logo, não é de dependência econômica. Portanto, essa aqui é falsa. Caráter contributivo. Lá no artigo 2º, quando o senhor for verificar, o senhor vai ver que essa obrigação constituída entre o Estado de Goiás e militares ativos e inativos não define caráter contributivo. Logo, esta questão também é falsa. Pensão militar. Contribuições arrecadadas em cada competência destinadas ao custeio de benefícios. Lembra lá que a pensão militar
é um direito previdenciário que assistem aos dependentes do militar. Lembra lá? Logo, essa questão, esse item também é falso. Letra E. Tempo de serviço. Tempo exercido de posto ou graduação, ainda que provimento próprio nas instituições de Forças Armadas ou Forças Auxiliares. Errado. Esse tempo de serviço é aquele tempo exercido em outras atividades que podem ser averbados para o nosso sistema de proteção social. Também falso item. Todas as definições lá no artigo 2º da lei. Portanto, a letra A é a questão verdadeira. Passamos adiante, lembrando que hoje é apenas uma revisão e resolução de questões. Questão 2. São princípios do sistema de proteção social dos militares. Letra A. Desculpe. Lembra do enunciado da questão? São princípios do sistema de proteção social dos militares do Estado de Goiás. Quando souber essa palavrinha aqui, ó, sublinha ela, destaca, exceto, porque nosso cérebro, nossa mente está condicionado para procurar a resposta correta. Então, nesse caso aqui, eu tenho que inverter minha atenção. Pois bem, a observância da simetria entre o sistema de proteção social dos militares do Estado de Goiás e os das Forças Armadas. A contributividade obrigatória e solidária entre militares ativos, inativos e pensionistas. A promoção da sustentabilidade do sistema de proteção social dos militares do Estado de Goiás. A redutibilidade nominal dos valores dos benefícios. A paridade remuneratória entre os militares ativos, inativos e pensionistas como forma de reajustamento dos benefícios. Essa questão, a resposta está lá no artigo 3º da lei. E se a gente prestar atenção em apenas uma palavra, a gente já identifica a questão que não condiz com princípios. A redutibilidade nominal do valor dos benefícios, ou seja, ele vai ser reduzido? Logicamente que não. Portanto, essa questão não é princípio. Logo, de acordo com o enunciado, ela seria a questão correta. Ainda sobre o sistema de proteção social, questão número 3, marque a alternativa correta. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa no estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização. Letra B. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida ao militar de carreira com base na remuneração correspondente ao posto ou graduação superior. A averbação do tempo de contribuição do militar é de competência privativa da Goiásprev. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que em qualquer caso prevalecerá para a qualificação deles a pensão militar. E a pensão militar será superior ao valor da remuneração do militar da ativa ou inatividade. Vamos lá, pela simples leitura, a gente já descarta aqui um item. Veja esse item E. A pensão militar será superior ao valor da remuneração do militar da ativa ou inatividade? Por eliminação, a gente já pode considerá-la falsa. Letra B. A transferência para a remunerada a pedido será concedida ao militar de carreira com base na remuneração correspondente ao posto ou graduação superior? Não. Muito cuidado com isso aqui, porque pode perguntar, mas não tem lá a transferência, a promoção requerida, né?
alguns casos de reforma que o militar recebe o subsídio de uma graduação ou posto acima. Primeiro, questão de reforma. Aqui é transferência para a reserva. Promoção requerida. Ela não está inserida no sistema de proteção social. Ela está numa legislação à parte. Logo, letra B, falsa. A averbação do tempo de contribuição do militar é de competência privativa da Goiásprev. Só a Goiásprev que faz a averbação. Aí aqui está, como eu disse lá para os senhores nas nossas aulas, às vezes a mudança de uma palavra pode levar o senhor ao erro. E aqui está onde? Privativa. De acordo lá com o artigo 33 do Sistema de Proteção Social, aqui seria exclusiva e não privativa. De igual modo, né, todo militar que é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, em qualquer caso, prevalecerá para a qualificação deles a pensão militar. Lá no artigo 46, o senhor vai ver que essa expressão aqui foi colocada na sua questão de forma equivocada. Logo, a questão correta seria letra A. Está vendo que numa simples questão, o examinador pode fazer diversas modificações simples que levam o candidato ao erro, às vezes por uma leitura rápida ou por uma interpretação equivocada. Então, muito cuidado com esses termos. Estão os gabaritos. Falemos agora da Lei 8.033. Então, de acordo com a 8.033, assinale a alternativa correta. São policiais militares da reserva remunerada aqueles que estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado. Letra B. O comando é vinculado ao grau hierárquico que constitui a prerrogativa pessoal, cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar de 15 dias. A probidade e a lealdade, em todas as circunstâncias, são consideradas manifestações essenciais do valor policial militar. Letra E. A licença para tratar de interesse particular é autorização para afastamento total do serviço, concedido ao policial militar com mais de 5 anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade. Vamos passar a interpretação. Letra A. São policiais militares da reserva aqueles que estão dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa. Então, se o senhor fizer uma análise aí, o policial militar da reserva, ele está dispensado definitivamente do serviço da ativa. Lá no artigo 3º da Lei 8.033, encontraremos essa resposta. Ele não está dispensado definitivamente, ele pode retornar para a ativa em alguns casos. Logo, essa alternativa é falsa. O comando é vinculado ao grau hierárquico, constitui prerrogativa pessoal, cujo exercício o policial militar se define e caracteriza como chefe. Artigo 33, o senhor vai ver que essa situação de prerrogativa pessoal está errada. Essa situação das penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar 15 dias. Penas disciplinares, detenção, prisão, são matérias do CEDIME, não estão dispostas na legislação
do Estatuto. Logo, falsa. A probidade e a lealdade, em todas as circunstâncias, são consideradas manifestações essenciais do valor policial militar. Tudo leva a crer que essa questão está corretíssima, a não ser por um pequeno detalhe. Ela não é considerada manifestação essencial do valor, mas do dever. Logo, esse item também é falso, restando, portanto, como verdadeiro a letra E. Continuando, mais uma, também relativo à legislação 8.033. É considerado ausente o policial militar que por mais de 24 horas consecutivas deixa de comparecer à sua organização policial militar, sem comunicar qualquer motivo ou impedimento. Obedecidas as disposições legais e regulamentares, o policial militar tem direito a até 15 dias de afastamento total do serviço por motivo de instalação. Letra C. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento ou ainda por bravura, vedada a promoção pós-mortem. Letra D. Os policiais militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Conselho de Disciplina. Letra E. É oficialmente considerado extraviado o policial militar da ativa que, no desempenho do serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Vamos lá. Vamos começar aqui a interpretação de baixo para cima. Vamos lá. A letra E fala que é oficialmente considerado extraviado o policial militar da ativa que no desempenho do serviço ou viagem de operações em caso de calamidade tiver seu paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Vamos lembrar lá da regra da 8.033? Primeiro, desaparece. Depois, extravia. Para não confundir. Para ser considerado extraviado, primeiro ele tem que ter sido considerado desaparecido. E quando que ele é considerado desaparecido? Se ele permanecer por paradeiro ignorado por mais de 8 dias nessas situações. Passado isso, após 30 dias, ele é considerado extraviado. Logo, o conceito está equivocado porque trocou os institutos, colocou extraviado no local de desaparecido. Portanto, a alternativa é falsa. Letra D. Os policiais militares na inatividade cuja conduta possa ser considerado como ofensiva à dignidade da classe poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do Conselho de Disciplina. Por uma leitura aqui bem rasa, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Por decisão do Conselho de Disciplina, o Conselho de Disciplina teria esta autoridade e o militar da reserva remunerada ou reformado, ele pode usar uniforme? Sim, só que a lei estabelece quais os casos e quem pode autorizar. Logo, por uma leitura rasa, nós podemos concluir que esse item é falso.
As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou ainda por bravura, vedada a promoção pós-mortem? Não. O artigo 59 nos mostra que esse item é falso. E, obedecidas as disposições legais e regulamentares, o policial militar tem direito a até 15 dias de afastamento por motivo de instalação. Na verdade, o artigo 62 nos revela que o direito a esse afastamento é de até 10 dias. Logo, o item é falso. Restando, portanto, como verdadeiro, a letra A. E aí o senhor pode falar, não, mas essa situação de ausente é matéria do direito penal militar, direito processual penal militar, que tem um capítulo lá que fala da deserção, mas a Lei 8.033, nós colocamos isso aqui até de forma intencional, tem um texto que fala exatamente o que está escrito aqui. Então, por isso a necessidade de nós lermos a lei, saber o que nela contém. Tranquilo? Continuemos. Sabadão bom, hein? De muito aprendizado, bom para a gente recordar aí algumas coisas que nós estudamos para estar tudo quentinho para a nossa prova de amanhã. Vamos lá. A propósito da hierarquia e da disciplina reguladas por quem? Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás. Rapaz, me ajude aí. Estatuto é lei? Se for lei, qual que é? Lei 8.033. Então, de acordo com 8.033, posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo comandante-geral da Polícia Militar. Graduação é o grau hierárquico do praça, conferido por ato do governador do estado. C. A precedência entre policiais militares da ativa no mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei ou regulamento. Em igualdade de posto e graduação, os policiais militares da inatividade têm precedência sobre os militares da ativa. Quando o policial militar da reserva remunerado ou reformado fizer uso do posto ou graduação, terá a faculdade de fazê-lo mencionado a abreviatura da sua respectiva graduação. Desculpe. Vamos lá, letra A. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo comandante-geral. Não. Quem confere o posto ao oficial é Sua Excelência o Governador do Estado. Graduação, por sua vez, é o grau hierárquico do praça, conferido por ato do governador do Estado. Não. Nesse caso, quem confere é o comandante-geral. Duas situações previstas lá no artigo 14. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecidas em lei ou regulamento. Parece que tudo leva a crer que está certo, né? Vamos ver as outras. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da inatividade têm precedência sobre os da ativa? Não, a situação é justamente o contrário. Logo, alternativa falsa. E quando o policial militar da reserva remunerado ou reformado fizer uso do seu posto ou a graduação, terá faculdade de fazê-lo mencionando a abreviatura da respectiva situação? Não. Ele tem a obrigação. Logo,
item também é falso. Restando, portanto, como correto a alternativa letra C. Continuemos aí nosso sabadão de estudos, né? Para respirar um pouquinho. Respira aí, oxigena o cérebro, né? Respira fundo, amanhã é o dia D. Nós temos que estar preparados para a nossa grande aprovação. Bom, ainda de acordo com 8.033, constitui direito dos policiais militares do estado de Goiás a demissão ou licenciamento voluntários, a estabilidade quando praça com 5 ou mais anos de efetivo serviço, porte de arma apenas durante o serviço ativo, estabilidade quando praça com 3 ou mais anos de tempo de efetivo serviço, porte de arma em serviço ativo ou inatividade, independente da razão de inatividade. Vamos lá. De baixo para cima. Porte de arma em serviço ativo, ok. Ou em inatividade, também ok. Independente da razão da inatividade, não. Isso aqui nos leva a crer que essa questão está falsa. Por quê? Algumas situações de inatividade impedem que o policial militar continue tendo a sua situação de porte de arma válido. Logo, a questão é falsa. Estabilidade quando praça com 3 ou mais anos de tempo de efetivo serviço. A Lei 8.033 fala de estabilidade. Fala de estabilidade praça, mas não com 3 anos de efetivo serviço. E também ela não fala com 5 anos como está aí na letra B. Logo, a letra B e a letra D, Bravo e Delta, estão erradas de acordo com o artigo 49. Artigo 49. Letra C, porte de arma apenas durante o serviço ativo. A gente também, pela situação usual, também já pode crer que ela está errada, restando, portanto, como correta a alternativa letra A. Vamos lá, daqui a pouco a gente termina. Assinala a alternativa que é considerada uma manifestação do valor policial militar prevista onde? Estatuto dos Policiais Militares. Que lei é essa? Lei 8.033. Então, uma manifestação do valor policial militar. Vamos lá. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, desde que não haja risco para a própria vida. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização de serve. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Acatar as autoridades civis. Cumprir seus deveres como cidadão. Vamos aí na letra A. Sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, desde que não haja risco da própria vida. Qual que é o juramento que nós fizemos lá? Mesmo com o risco da própria vida. Logo, letra A, falsa. O espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. Sim, esta é uma manifestação de valor prevista lá no artigo 26 da Lei 8.033. A alternativa correta, portanto, letra
B. Tá acabando, tá acabando. Vamos agora lá para uma outra legislação. 15.704. 15.704 trata de quê? Plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Desculpe. Vamos lá. Rael, praça de onde? Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás está se sentindo prejudicado em relação à composição dos quadros de acesso. Nessa hipótese, nos termos da Lei 15.704, Rael poderá apresentar recurso. Letra A, ao comandante de sua região. Letra B, à Comissão de Promoção de Praças. Letra C, ao secretário de Recursos Humanos. Letra Delta, à Secretaria de Segurança Pública. Letra E, ao corregedor da corporação. De acordo com o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 2, o Rael vai apresentar seu recurso a quem? A Comissão de Promoção de Praças. Ainda de acordo com a 15.704, institui o plano de carreiras das praças, né? Para fins de promoção, serão computadas até a data da convocação para a formação dos quadros de acesso as vagas decorrentes de promoções às graduações superiores, agregação, passagem para inatividade, licenciamento e exclusão do serviço ativo, falecimento e aumento de efetivo. Essa alternativa está certa ou errada? Embora o enunciado seja exaustivo a sua leitura, de acordo com o artigo 5º daquela lei, a alternativa está correta. Portanto, a resposta, letra A. Julgue o item conforme a 15.704. Vamos lá. Da composição dos quadros de acesso, caberá recurso à Comissão de Promoção de Praças. Nós já vimos aí até na questão anterior, né? A praça que se sentir prejudicada em relação à composição dos quadros de acesso terá 5 dias úteis a partir da publicação dos mesmos para apresentar pedido de reconsideração. E a CPP, por sua vez, terá 8 dias úteis para analisar e decidir sobre o recurso apresentado. Essa questão está certa ou está errada? Enquanto o senhor pensa, a resposta está lá no artigo 27, que nos informa que o enunciado está correto. Mais uma da 15.704. As comissões de promoção de praças da PM e no CBM serão constituídas nas corporações integradas no Corpo de Bombeiros Militar, com a legislação que ela se aplica tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiro Militar. Então, elas serão constituídas nas corporações integradas no Corpo de Bombeiro Militar pelo subcomandante-geral, que será seu presidente, pelo chefe de setor pessoal e pelo corregedor como membros natos, e por outros 2 oficiais superiores como membros efetivos designados pelo comandante-geral pelo prazo de 1 ano. Essa afirmação está certa ou está errada?
De acordo com o artigo 22, inciso 2, a afirmativa está correta. Estamos quase chegando no final. Respira. Oxigena o cérebro. Acalma o coração. Vai dar tudo certo. Mais uma de acordo com a 15.704. As condições de interstícios estabelecidas nesta lei serão reduzidas até a metade. Melhor, as condições de interstício estabelecidas nessa lei poderão ser reduzidas até a metade por ato de quem? Governador do Estado. Mediante o quê? Proposta do comandante-geral de cada corporação, visando a renovação de quadros. Essa afirmativa está certa ou está errada? Para a gente encerrar nossa revisão aí da matéria de legislação. 3 segundinhos aí para o senhor pensar, para a senhora pensar. Vou deixar como tarefa de casa a fundamentação para o senhor ou para a senhora pesquisar. Esta afirmativa está correta. Muito bem. Finalizamos aqui a nossa revisão no que concerne a parte de legislação. Os senhores viram aí que em poucas perguntas nós conseguimos explorar grande parte do Estatuto da Lei 15.704, do Sistema de Proteção Social. Finalizo aqui nossos trabalhos de revisão, desejando aí sucesso a todos amanhã, no grande dia. Que Deus os abençoe e até breve com a tão almejada estrela sobre os seus ombros. Grande abraço, fiquem todos com Deus.